Antes do vídeo começar, eu gostaria de dar um aviso bem rapidinho, tá? Esse vídeo, ele pode ser um pouco polêmico, tá? Porque eu vou abordar temas que valem de acordo com a minha opinião. Só que com certeza pode ter alguém que pode discordar da minha opinião. Então, olha só, se algum desses tópicos que eu vou citar neste vídeo te incomodar, você tem total liberdade de discordar nos comentários. Você só não pode proferir xingamentos. Você pode discordar, essa parte aqui eu não concordo por tal motivo. E se você se sentir incomodado vendo esse vídeo, existem outros vários vídeos no canal muito legais para você assistir. Recado dado, agora vamos começar. E aí, quebradores de teclado e jogadores de controle na parede, tudo certo com vocês? Eu sou o Cabra Motorizada e é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo onde eu vou falar 5 animes superestimados e 5 animes subestimados. Eu queria fazer um vídeo para cada tópico, por exemplo, um vídeo de animes superestimados e outro de animes subestimados. Só que eu fiquei com medo do vídeo acabar ficando muito curto, então eu decidi somar os dois. Fortemente que eu me inspirei no canal Android Laboratório para fazer esse vídeo. Eu vou deixar o vídeo dele que eu me inspirei na descrição, para vocês conferirem. O canal dele é muito legal. Muita gente boa ele. E, como eu citei no começo do vídeo, se alguma desses tópicos te incomodar, faça o que eu disse no começo do vídeo. Agora, eu vou começar pelos superestimados. Chega de enrolação e vamos começar. Em quinto lugar, eu coloco Naruto Clássico e Naruto Shippuden. Eu coloco esses dois no quinto lugar porque eles não são muito bem superestimados. Eles só são superestimados dentro da comunidade da fandom do Naruto. Porque geralmente, a fandom do Naruto geralmente são crianças assim de 12 ou de 10 ou 12 anos. E eles assistem Naruto, geralmente até crianças de 6 anos. E geralmente, pra eles, Naruto é tipo um anime supremo, assim, o melhor anime de todos. E o pessoal que assiste Naruto, que é mais velho, geralmente gosta do Naruto, mas concorda que ele não é o melhor anime de todos. Pelo menos o pessoal que eu conheço, que é mais velho, que assiste Naruto, concorda que outros animes são melhores. Por que Naruto é superestimado? Por causa que a história do Naruto é cheia de mortes, de sofrimento, fala sobre superação, sobre nunca você abaixar a cabeça para a opinião dos outros, para a opinião negativa dos outros sobre você. E isso é um tópico muito legal. Só que tem um pequeno problema. Naruto é um anime com muito filler. Ele deve ser, acho que o Naruto, o anime com mais filler de todos. Porque os fillers, para quem não sabe, são aquelas coisas que são exclusivas do anime, não tem no mangá. E os fillers de Naruto Shippuden chegam a ser ridículos. Fora isso, Naruto é um anime muito legal. Eu assisti o clássico e um pouco do Shippuden, e eu acho ele bem legal. Eu recomendaria você assistir, mas enfim, eu acho ele legal. Em quarto lugar, eu coloco o Pokémon clássico, o primeiro anime do Pokémon. Eu acho esse anime, eu acho ele superestimado por causa que eu tenho um certo, isso pode ser da minha pessoa, porque eu tenho um certo preconceito com animes antigos, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, deixa eu pensar, Evangelion e entre outros, Dragon Ball clássico também. Mas isso não é muito, mas isso é mais por causa da animação mesmo, porque eu tô acostumado a animes com animação mais bem fluida e bonita. Mas eu reconheço que é por causa das limitações daquela época. O que eu acho de ruim em Pokémon? O anime eu acho muito difícil de entender. Eu assisti Pokémon, eu assisti um monte de vezes Pokémon. Eu achei o anime muito complicado de entender as coisas do anime em si. E lembrando que eu tô citando o Pokémon clássico, tá? O primeirão. Mas fora isso, é um anime bem divertidinho de assistir. Eu só acho ele superestimado porque é muita coisa pra decorar na cabeça, pra quando você for ver Pokémon. Vai ter outro anime que eu vou citar nessa lista, que ele é meio que... Não é bem o contrário de Pokémon, mas ele é, vocês vão entender. Agora, os próximos três que eu vou citar vão ser um pouco polêmicos pra muita gente. A outra coisa também, Pokémon eu acho ele superestimado porque a fandom de Pokémon é nojenta. Meu Deus, que fandom podre a fandom de Pokémon. Não são todos os membros da fandom de Pokémon, mas o pessoal que eu conheço que gosta de Pokémon, por exemplo, meu primo, eles são muito gente boas, eles gostam bastante de Pokémon. Só que tem um pessoal aí da fandom de Pokémon, não vou nem comentar sobre. Agora, o próximo anime é Shingeki no Kyojin. Eu acho Shingeki no Kyojin um anime superestimado por causa que eu não vi muita graça no anime. Eu achei a premissa do anime meio básica. Tipo, é uma civilização que fica presa dentro de um lugar e tem uma força de elite que quer explorar fora do mundo pra caçar as criaturas que vivem do lado de fora. E o protagonista quer fazer isso. Super feijão com arroz dos animes.
E fora também de que eu tenho um problema com lutas desiguais. O que eu digo com lutas desiguais? É tipo o protagonista ser, por exemplo, um caçador super fraco e ele tem que lutar de cara contra um demônio gigantesco, assim, sabe? Eu acho meio pai esse tipo de luta. Neto de que a luta do Goku versus o Vegeta Ozaru, eu não curti muito a parte que o Vegeta vira Ozaru. Eu gostei mais da parte que eles lutam igualmente. Mas fora isso, eu não vi muito de Shingeki no Kyojin. Em segundo lugar, dos animes superestimados, eu coloco Dandadan. Eu e a minha irmã, a gente tem um ódio de Dandadan. Um ódio não, a minha irmã tem ódio de Dandadan. Eu não gosto de Dandadan. Eu não gosto de Dandadan porque anime de romance eu já acho meio paia. Ainda tem essa coisa de aliens, espíritos. Pra mim, anime que tem muita coisa, às vezes pode dar muito, às vezes pode dar muito errado. Mas enfim, eu não curto muito Dandadan por causa dos motivos que eu citei. É um animezinho de romance. E também por causa que anime de romance com muita coisa viajada eu já acho meio paia. Tipo, os tópicos do anime, se fosse em qualquer outro anime, seria bom. Mas se fosse um anime só sobre espíritos, seria bom. Se fosse um anime só sobre aliens, seria bom. Mas agora um anime de romance com espíritos e aliens eu já acho meio paia, sabe? Mas fora isso, eu não conheço muito de Dandadan. Agora, o primeiro lugar dos animes mais superestimados, acredito que muitos de vocês já devam saber, né? Demon Slayer. Desculpa, agora eu vou usar um linguajar meio próprio. Puta que pariu, cara. Pra quem não sabe, Demon Slayer foi o pior anime que eu já assisti na minha vida. Ele é superestimado por causa do fandom, que o fandom ele é literalmente o fandom de Naruto, só que piorado. Porque é muita criancinha, eles acham que Demon Slayer é bom, eles ficam criando chipzinho de aqui, isso, aquilo outro. Mano, Demon Slayer, eu vou falar uma coisa pra vocês. A única parte boa de Demon Slayer é a terceira temporada. A terceira temporada é fenomenal. Mas fora isso, o resto do anime é uma porqueira sem limites. E ainda por cima lançou filme dessa bosta. Motivos do porquê eu acho Demon Slayer superestimado. Primeiro, a história é muito hiper mega feijão com arroz. É literalmente o feijão com arroz feito na hora. O protagonista perde a família e ele decide se tornar o caçador da raça que matou a família dele. E decide ir atrás do cara que matou a família dele. Básico. Muito, muito, muito básico. Ele é cheio de cenazinha triste pra tocar o público, pra fazer o anime ser famoso, mas as cenas tristes de Demon Slayer são bem ruins. A única cena triste de Demon Slayer que realmente me tocou mesmo, que eu fiquei triste, foi a cena da morte do Rengoku, porque aquela ali foi real triste. A animação de Demon Slayer é boa, é bonita bagarai, mas só que a animação não é tudo em um anime. Os personagens são muito eu não diria que eles são mal desenvolvidos. Os personagens de One Piece não. Os personagens de Demon Slayer, eles são completos em questão de história. Os personagens de Demon Slayer a maioria tem uma história boa. Mas agora, eles como desenvolvimento de personagens, o Tomioka é um insuportável, o Tanjiro é um bunda mole, a Mitsuri é extremamente forçada. Que mais? Deixa eu pensar outro. E tem outros milhares de personagens extremamente forçados. O mangá de Demon Slayer é muito bom. Eu recomendo você ler o mangá. Agora, ver o anime de Demon Slayer fica longe do anime. Agora, outra coisa também. O maior ponto de eu detestar Demon Slayer. A Mitsuri. A Mitsuri ser daquele jeito no anime é puro fanservice. A criadora, ou criador, não sei, de Demon Slayer fez isso só por puro fanservice, pra chamar a atenção de fã. Mas fora isso, pá, não... Se eu for falar tudo que eu não gosto de Demon Slayer, vai dar um vídeo de 3 horas. Mas enfim, agora a gente vai para os animes... Eu troquei a imagem, tá? Eu botei 2 imagens. Agora a gente vai para os animes que são subestimados. Agora vamos para os 5 animes subestimados. Quinto lugar, One Piece. Eu botei One Piece em último lugar dos subestimados porque eu concordo, tem muita coisa em One Piece que não precisava ter. Mas, cara, agora One Piece ser essa bosta que eles estão falando que é demais pra mim. One Piece, One Piece não é perfeito, mas ele é muito divertido de assistir. Eu assisti One Piece até Enies Lobby, mas eu sei muita coisa de depois de Enies Lobby. Por exemplo, coisa de Dressrosa, de Wano, entre outras coisas. One Piece, o maior problema dele é que... por que eu acho que One Piece é um anime subestimado? Eles falam muito mal de One Piece, falam muito mal de coisa que não precisa falar mal de One Piece. Eu não vou citar agora porque eu não me lembro. Eles falam muito, tipo assim, que One Piece tem muito vilão que é ruim, mas tem uns vilão ruim, mas a maioria dos vilão ruim que as pessoas falam não são essa podreira sem limite que eles falam. Por exemplo, o Spandan não é tão ruim quanto eles falam. Deixa eu pensar quem mais.
Ahn, qual que é o nome? O Mystery Tree, não, o Mystery Tree é ruim, mas não é essa podreira toda que eles falam. O Don Krieg, o Don Krieg não é ruim, pelo menos eu achei o Don Krieg um vilão legal. E outros detalhes também de One Piece, como a sexualização. Sexualização eu acho um bagulho muito polêmico, One Piece não precisava exagerar. Mas isso é um detalhe bem polêmico de One Piece. O Luffy ser um protagonista ruim, isso eu concordo. Mas eu não acho que. Isso eu concordo. Só que eu não concordo que o Luffy é um protagonista horrível. Só acho que ele é muito burro. Mas fora isso, ele não é um protagonista. Eu não acho ele ruim. Até porque a gente tem outros protagonistas que são relativamente burrinhos e são muito, muito amados. Por exemplo, o Ash Ketchum de Pokémon. Mas enfim. Agora, outro detalhe também que faz eu arrancar os cabelos quando eu vejo gente falando é que One Piece se tornou ruim por causa que a Toei Animation cagou ele. A Toei Animation tem uma parcela de culpa de One Piece ter ficado ruim? Tem sim uma parcela de One Piece ter ficado ruim, mas também é um pouco da culpa do criador, mas também é uma parcela de culpa do Oda, né, de ter colocado esse tanto de filler no anime. Mas fora isso, One Piece é um animezinho bem legal. Em quarto lugar é outro anime que vocês provavelmente já teriam certeza que ele ia estar na lista dos subestimados, Dragon Ball Super. Pra quem não sabe, eu amo Dragon Ball Super. Isso deve ter uma influência do fato de Dragon Ball Super ter sido o meu anime favorito. Desse por muito tempo meu anime favorito, tanto que foi o primeiro anime que eu assisti. O primeiro anime que eu assisti foi Dragon Ball Super. Por que eu acho que Dragon Ball Super é um anime subestimado? Eles falam que Dragon Ball Super é um anime que não tem violência, que não tem a violência excessiva que tinha no Z, não tem. Muito personagem ficou bobinho, as tramas não são tão bem desenvolvidas quanto o Z. Mas agora uma coisa. Comparar o Super com o Z eu acho meio paia, porque, tipo, o Z é bem melhor que o Super, mas eu gosto mais do Super. E outra coisa também, os personagens terem ficado mais bobinhos é por causa que o Super ele é um anime que ele foi feito entre 2016 e 2017, 2015 e 2017. Então, nessa época, o povo era mais crianção, assim, era muito mais criança que via as coisas. Então, eles queriam deixar Dragon Ball um anime mais family friendly. Tem porque hoje em dia a violência excessiva nos animes é algo meio paia de se ver. E o Dragon Ball Super tem uns dois. Acho que tem dois momentos que aparecem sangue. Eu acho que quando aquela cena que o Hit dá um soco na barriga do Vegeta no torneio do Universo 6, o Vegeta dá uma cuspidinha de sangue. E tem uma cena deletada que o Mestre Kami ele sangra. Mas fora isso, eu acho o Dragon Ball Super um anime muito legal. As lutas são bem animadas, as transformações eu acho que são muito legais. Os filmes de Dragon Ball Super, pelo menos o Batalha dos Deuses e o Super Broly, eu achei eles bem legaisinhos de assistir. E isso de deixar os Saiyajins fofos eu acho um pecado muito forte de Dragon Ball Super. Porque, mano, o Saiyajin tem que ser um guerreiro foda, super bombado. Mas eu gostei que o Raditz e o Nappa eles não mudaram eles no Super. Tem um episódio só que eles aparecem no Super, eles não são diferentes. E uma coisa que me dá raiva no Super, na verdade, uma coisa que eu acho até bem legalzinho, não chega a me dar raiva, mas que é legalzinho, é aqueles flashbacks do Dragon Ball Z. Que é pra eles lembrarem tudo o que aconteceu no Z e também pra não deixar muita coisa de fora pra quem não assistiu o Z. Eu acho bem legalzinho até. E eu vi muita gente reclamando disso por causa que o Z não, por causa que o Z tem violência e o Super não tem. Mas cara, é pro povo que começou pelo Super, tipo, eu comecei Dragon Ball pelo Super, eu não vou mentir. Eu comecei ele pelo, na verdade eu comecei pelo Budokai 3, né? Eu comecei jogando pelo Budokai 3. Mas depois eu vi Dragon Ball Super, depois eu assisti o clássico, depois eu fui pro Z e eu não quis assistir o GT porque é uma bosta. Mas Dragon Ball Super eu acho ele bem legal. Fora também de que os vilões de Dragon Ball Super eu acho eles muito legais. Minha saga favorita de Dragon Ball Super é a saga do Trunks do futuro. Acho que deixei bem claro no meu vídeo das sagas de Dragon Ball Super. Tanto que eu já fiz um vídeo sobre Dragon Ball Super. É um vídeo onde eu ranqueio as sagas de Dragon Ball Super. Vamos lá conferir que esse vídeo tá muito legal. Em terceiro lugar fica Pokémon Sun e Moon. Mano, falar de Pokémon Sun e Moon me dá uma emoção já, porque, mano, Pokémon Sun e Moon foi o meu anime favorito por vários anos. Muita gente reclama de Pokémon Sun e Moon por causa que ele é muito infantilizado. É porque ele é como se fosse o Dragon Ball Super do Pokémon. Eu acho ele um anime bem legal, eu acho ele meio... Ele é bobinho de um sentido bom, assim, porque ele é legalzinho, é fofinho, mas não tem violência. Fora também de que ele não tem, acho que quase nenhuma citação ao Porygon. Quer dizer, não tem citação do Porygon desde o episódio da Epilepsenia. Mas fora isso, outro detalhe.
Mas fora isso, outro detalhe que eu acho muito legal do Pokémon Sun e Moon é a variedade de Pokémons novos, porque ele é de uma geração diferente de Pokémon e ele é muito legal. Fora também de que os protagonistas são muito legais. O Chris é legal, a guriazinha lá do cabelo azul é legal, eu não lembro o nome de todos agora, faz muito tempo que eu assisti Pokémon Sun e Moon. Inclusive, acho que eu vou até reassistir Pokémon Sun e Moon junto com a minha irmã. O meu primo Davi, ele fala que Pokémon Sun e Moon ele fala que... Ele não fala mal de Pokémon Sun e Moon, mas ele fala que não é o ideal começar a assistir pelo Sun e Moon. Por que eu acho que ele é um anime subestimado? Falam que ele é muito infantil, falam também que ele é muito... A qualidade dele é muito inferior ao dos outros Pokémons, falam também dos outros animes do Pokémon, falam também que a história dele é muito vaga, ele quase não tem história, mas o Pokémon Sun e Moon, ele é verdade, ele quase não tem história, porque Pokémon não precisava, tipo... Pokémon Sun e Moon é legal, mas não precisava estender tanto Pokémon assim. Mas Pokémon Sun e Moon é um anime muito legal. Eu acho ele muito, muito subestimado por esses tópicos que eu citei. Ah, outro detalhe também. Pokémon Sun e Moon eu acho ele subestimado. Por causa que eles comparam muito Pokémon Sun e Moon com as outras versões mais inferiores de Pokémon. As mais antigas, eu falei. Eu falei errado, as versões mais antigas de Pokémon. Mas, cara, comparar um anime novo com um anime antigo eu acho muito paia. Em segundo... Nossa, tomei um susto. Em segundo lugar, dos animes subestimados, eu fico com Cyber Marionette, ou como ele foi chamado aqui no Brasil, Garotas Marionette. Ele é um anime antigo e ele foi... Por que ele é subestimado? Por causa que na época que ele foi lançado, tinha muito anime que tava fazendo muito mais sucesso. Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, o próprio Pokémon, Dragon Ball Clássico, Yu Yu Hakusho, entre outros. Evangelion também. Mas enfim, eu achei ele bem divertido porque ele tem uma premissa que nenhum outro anime adaptou, que foi o uso de um anime mais sci-fi, mais tecnológico. Porque a história do anime é assim: no futuro não existe mais mulheres na Terra, então o governo criou uma espécie de robôs empregadas chamadas de marionetes, onde elas fazem todo o trabalho, são tipo empregadas domésticas versão robô. Esse anime eu acho muito legal porque ele fala sobre uma espécie de redenção, onde são um grupo de pessoas que não se adaptaram aos novos termos da humanidade e decidiram que iam fazer tudo e decidiram que iam acabar com tudo, assim. Pelo menos eu tenho que terminar de ver Cyber Marionette, mas é um anime bem legalzinho de assistir. As lutas são bem legais e também porque, mano, eu esqueci o nome do loirinho. Mas tem um loirinho que ele é o melhor personagem do anime, eu acho ele muito legal. Ele tem dublado no Rede Canais. Dá pra assistir ele completo pelo Rede Canais. O único problema é que a dublagem dele é muito ruim. Ninguém remasterizou o anime ainda. E pelo que eu descobri, esse anime ele é mais famoso na Espanha. Tem uma fono latino-americana mais famosa. Em questão da Espanha e na Argentina. Óbvio, na Espanha, a Argentina adora coisa que ninguém conhece. Mas enfim, recomendo assistir. Inclusive esse anime teve até sequência. Agora, em primeiro lugar, o anime que eu considero o anime mais subestimado de todos é Akame ga Kill. Akame ga Kill, sem dúvidas, é o anime mais subestimado que eu já assisti. Ele é muito bom e muito legal. Ele foi um anime, eu só achei que ele é muito curto. Ele podia ser um pouquinho mais prolongado. Mas enfim. Por que eu acho ele subestimado? Muita gente fala que Akame ga Kill é ruim por causa que ele é muito simples, o anime é muito simples e quase não, e a história dele é meio paia, ele não adapta metade das coisas, ele não adapta muitas coisas do mangá, tem muita morte e matança, o que não é uma coisa muito ideal pra anime, porque anime geralmente é muito consumido por criança. E também por causa que a vilã não agradou muita gente. A Esdeath, que é a vilã principal do anime, não agradou muita gente. Por causa que esse conceito de o vilão ser apaixonado no herói é meio ruinzinho, assim. Se for muito bem desenvolvido, é bom. Por exemplo, Jovem Titãs 2003 foi muito bem desenvolvido isso. Mas enfim, eu acho ele um anime bem legal. Eu só acho que ele tem muita violência explícita, assim. Violência explícita é uma coisa que eu acho meio paia nos animes. E outra coisa também, muita gente falou mal desse anime porque fica muito confuso entender quem é o protagonista e quem é o vilão principal. Muita gente acha que o protagonista principal é o Tatsumi e o vilão principal é a Esdeath. Mas essas pessoas estão erradas. A protagonista do anime é a Akame e o vilão principal é o primeiro-ministro. Por que o vilão principal é o primeiro-ministro? Porque ele que arquitetou todo o plano da Catedral Imperial. Ele que
praticamente é ele que tem a Catedral Imperial na mão e ele é um governante corrupto. Não é todo de que ele fez o rei de marionete e fez a Esdef ser uma espécie de... Ele fez a Esdef ser uma escrava sem a Esdef saber que ela é uma escrava do governo. Pelo menos foi o que eu entendi quando eu assisti o anime. E outra coisa também, esse anime, ele não tem vilões recorrentes, ele tem um vilão por episódio. Pelo menos nos primeiros episódios, é um vilão por episódio. Depois que tem vilão recorrente, tipo a Esdef é recorrente, os grupos aquele cara da Incúrsio, da Incúrsio Azul, ele é bem recorrente. Mas enfim, esses são os motivos que eu acho a Akame Kill subestimado, porque e também por causa que, meu, pelo amor de Deus, vocês não sabem aproveitar um anime bom. Para de querer, para de só ficar preso em Dragon Ball Z. Não tô dizendo, não estou dizendo que Dragon Ball Z é ruim, mas pô, vamos dar uma inovada, né? Não fica preso nesses animes antigos, né? Vamos ver um animezinho diferente. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e comenta. Se você não gostou, se você discorda com algum tópico, coloca aqui nos comentários, mas só não me xinga, senão você vai ser bloqueado do canal ou você vai tomar uma paulada nos cornos. Eu sou Cabra Motorizada e adeus. E não se esqueçam de beber muita água.